Seu nome é Ayangá. O Ayangá, às vezes chamado de Inganji, é um espírito maligno temido pelos indígenas da área amazônica. Dizem os habitantes dali que essa entidade seria responsável por todos os males que ocorrem na selva. Até por isso, a palavra Ayangá pode ser traduzida simplesmente por coisa má. Essa entidade é descrita geralmente possuindo a aparência de um veado, com olhos de fogo, que além de enganar os caçadores, desviando o tiro de suas armas rumo às pessoas queridas, também pode trazer febre e loucura a quem o vê. Na verdade, uma das piores coisas que podem acontecer a um ser humano é encontrar um Ayangá. Pelo menos assim afirmam os indígenas. Eles dizem que quando esse ser é visto ou ouvido, traz para quem o percebe algum tipo de desgraça. E todos os lugares frequentados por ele são considerados mal assombrados. É tão terrível um encontro com esse ser que os indígenas o temem ao extremo, ao ponto de fazer qualquer sacrifício para que não precisem encontrá-lo. Algumas versões das histórias chamam esse espírito maligno de o Deus dos Pesadelos. Outros ainda o tratam como a mesma criatura que é chamada de Jurupari, uma outra lenda apavorante da Amazônia, que possui várias versões. Em uma delas também é considerado um tipo de deus dos pesadelos. Voltando ao Ayangá, há algumas lendas que envolvem encontros com esse ser. Existe uma lenda de um marinheiro estrangeiro no Brasil que morreu de pavor ao ser perseguido por 3 veados que ele não conseguia matar. Outra lenda ainda afirma que o Ayangá enganou um caçador e o fez abater a própria mãe em castigo por matar um animal que estava prestes a dar à luz. Essas 2 lendas trazem à tona uma outra versão do Ayangá, que é a de um deus protetor das matas. Ele protegeria os pequenos animais e as plantas de seres humanos, não deixando nem mesmo os índios caçarem para a subsistência. Dizem que qualquer caçador que ameaçar um animal, principalmente se esse animal for uma fêmea amamentando seu filhote, ou mesmo um filhote, será caçado violentamente pelo Ayangá. Diz uma lenda que há muito tempo o índio insistiu em perseguir um veado fêmea, mesmo percebendo que ela estava com sua cria. No alto de uma montanha, o Ayangá, com seus olhos vermelhos, observava a cena. Com grande crueldade, o índio armou seu arco e flecha e disparou contra o filhotinho, ferindo o pobre animal. Não satisfeito com isso, agarrou o pobrezinho e escondeu-o atrás de uma árvore. Apavorado, o filhote gritou pela sua mãe. Ao ouvir os gritos desesperados do filhote, a veada aflita correu na direção da árvore. O índio, com sua arma preparada, disparou uma flechada na pobre mãe. Todo alegre, aproximou-se do animal caído, e foi então que teve uma surpresa. Era a sua mãe caída no lugar do veado. Então, aos gritos, o índio percebeu que fora vítima de uma ilusão criada pelo grande veado branco, chamado Ayangá, e saiu correndo pela floresta. Dizem ainda algumas lendas que se esse ser, sob a forma de um veado com olhos de fogo, for visto por alguém no dia de suas núpcias, essa pessoa inevitavelmente viria a morrer dentro de pouco tempo. Mas, além da forma de veado, ele poderia assumir outras formas como a galinha do mato, morcego, macaco, rato, tatu, boi, pirarucu e até mesmo um ser humano. Também poderia aparecer sob a forma de um veado branco, mas com uma cruz na testa, exatamente entre os olhos. Há ainda uma outra história que fala sobre essa entidade. Nessa versão ela é chamada de Ingang. E quem conta é o alemão Hans Staden, famoso explorador que foi capturado por indígenas no período colonial do Brasil. Quando estava cativo dos Tupinambás, ouviu os habitantes da tribo falarem sobre essa entidade. Segundo ele, os índios não gostam de sair das cabanas sem luz, tanto medo que eles têm do diabo, a quem chamam de Inganji.
o qual frequentemente aparece para eles. Há quem diga que há uma forma de agradar ou acalmar essa criatura. Se diz que caso se ofereça aguardente ou fumo, ele lhe dará proteção. Além disso, queimar castanhas de caju e fazer cruzes com madeiras tiradas da própria floresta são duas formas de o manter afastado. Mas independente do que seja feito, nada funcionará caso a pessoa desrespeite a natureza, e ele será tomado por uma fúria vingativa caso isso aconteça. Seu nome é Matinta Pereira. A Matinta Pereira é uma criatura muito popular na região norte do Brasil, principalmente no Amazonas e no Pará. Ela é descrita como uma mulher idosa e muito aterrorizante, que veste roupas velhas e escuras. Ela é ouvida assobiando à noite ao redor das casas. Uns dizem que ela pousa em telhados e muros e assobia muito alto. Se as pessoas daquela casa lhe prometerem oferendas no dia seguinte, principalmente sob a forma de tabaco ou fumo, ela vai embora. E no dia seguinte, uma mulher velha aparece exatamente na mesma casa para cobrar a oferenda. Caso nada lhe seja dado, não havia outra possibilidade. Uma desgraça viria a acontecer na casa. Mas não é somente essa versão da Matinta Pereira que é relatada. Uma outra versão diz que ela vaga durante o dia pedindo um pouco de fumo. Caso os moradores das casas se neguem a fazer a doação, ela retorna à noite e coloca um bebê morto em frente à porta. Essa criatura sinistra faz de tudo para aterrorizar aqueles que a desagradam. Há ainda uma terceira versão macabra da Matinta Pereira. Se diz que ela percebe casas onde alguém está prestes a morrer, e então vai até próximo das casas na forma de uma coruja e começa a cantar. Mas o que é essa criatura? Qual a origem dela e por que ela faz o que faz? Há quem diga que a história da Matinta Pereira começa há muito tempo atrás, onde em um local no norte do Brasil habitava uma jovem mulher chamada Matinta Pereira. Era uma pessoa alegre e que tinha paixão por fumar cigarros, mas Matinta tinha um problema. Ela era casada e seu marido era muito ciumento. Um dia, quando ela estava grávida, o marido chegou em casa tarde da noite. Uns dizem que estava bêbado, outros que não. Mas nesse dia eles tiveram uma briga e ele a matou. Quando ela morreu, por algum motivo ela retornou, mas não como era antes, e sim com a capacidade de ser uma mulher durante o dia e uma coruja durante a noite. Mas essa versão não é um consenso. Há quem diga que na verdade a Matinta Pereira seria uma feiticeira que se transformou nessa entidade. Outros também dizem que além de fumo ou tabaco, essa criatura também aceita doações de café, cachaça ou até mesmo peixe. Seu nome é Kumacanga. Se diz que quando uma mulher tem 7 filhos homens, o 7º vira lobisomem. Quando tem 7 filhas mulheres, a 7ª vira bruxa. Mas no caso da Kumacanga não se transforma em uma bruxa comum, e sim numa dessas entidades macabras. A Kumacanga, também conhecida como Curacanga no estado do Maranhão, é uma entidade cuja cabeça sai do corpo à noite e assume a forma de uma bola de fogo, vagando pelos campos e apavorando quem encontrar pelo caminho. Diz uma história que pessoas andavam pela rua quando viram que uma cabeça de mulher estava pendurada em um salgueiro. A cabeça caiu ao chão e avançou em fúria contra eles, saltando. Eles fugiram desesperadamente e se refugiaram dentro de uma casa, trancando a porta. Mas a cabeça não desistiu. Ela começou a bater na porta e atacá-la a dentadas. A madeira não aguentava mais e estava quase cedendo, quando os galos cantaram e a cabeça foi embora rolando, e então se atirou em uma lagoa. Essa lenda, além de aterrorizante, não é encontrada somente no Brasil. Na Bolívia, ela é conhecida por outro nome, Cati-Cati. Lá, os habitantes dizem que ela é a cabeça de um cadáver humano que sai rolando atrás de inimigos que em vida lhe causaram mal. Ela lança gritos terríveis que ressoam no silêncio da noite.
Dizem também que quando encontra sua vítima, amarra as mãos e os pés com cabelos crescidos em seu túmulo, que são duros e resistentes. Depois derruba o humano ao chão e lhe suga o sangue. Enquanto está sugando o sangue, a cabeça cadavérica vai aumentando de tamanho e peso, até ficar tão pesada que asfixia sua vítima, fazendo-a sofrer extremamente. Depois, quando a sua vítima já está morta, a cabeça vai embora saltando alegremente até seu lugar de descanso. Não se sabe exatamente a origem dessa entidade, se é algum tipo de maldição ou um feitiço. Além da versão de ser a 7ª filha, há uma versão que diz que um feiticeiro, ao errar a fórmula de um encantamento, teria tido a cabeça arrancada do corpo. Essa cabeça então voou, usando os cabelos como asas. Outra versão ainda diz que a Kumakanga seria a concubina de um padre, que por algum motivo desconhecido se transformou nesse monstro. Seu nome é Boyuna. A Boyuna, também conhecida como Meboyuma, Cobra Grande, Mãe do Rio ou Senhora das Águas, é uma criatura muito popular e muito temida na Amazônia e na área nordeste do Brasil. Se diz que é uma gigantesca cobra escura que seria capaz de virar qualquer embarcação. Além disso, poderia imitar as formas de outras embarcações, levando pessoas a naufragar e depois puxá-las para o fundo do rio. Por último, poderia assumir a forma de uma mulher. A palavra boiuna poderia ser traduzida simplesmente por cobra preta. Se diz que essa entidade seria uma imensa cobra que cresceu tanto e se tornou tão ameaçadora que acabou abandonando a floresta e indo habitar nos rios mais profundos da região amazônica. Dizem que ela poderia se transformar em qualquer embarcação que desejasse, e também em vários outros seres vivos. Ela poderia se transformar em navios, vapores, canoas, qualquer coisa que desejasse somente para enganar e depois devorar as pessoas. Essa entidade possui um corpo tão brilhante que nele poderia ser refletido o luar. Além disso, se diz que seus olhos irradiam uma luz durante a noite, que sempre atrai pescadores, que acreditam serem luzes de um grande barco. E então, essa criatura faminta os devora. Essa criatura é tão grande que algumas lendas dizem que ela teria sido responsável por criar parte dos rios, pois quando rasteja com seu enorme corpo pela floresta, cria rastros que com o tempo se transformam em rios gigantes, como o rio Amazonas. Outras lendas dizem que apesar de seu tamanho gigantesco, ela viveria na verdade adormecida embaixo da cidade de Belém do Pará, e caso ela acordasse e se movesse, a cidade inteira iria para o fundo do rio. Uma versão da lenda dessa criatura diz que existia uma índia na área amazônica que ficou grávida da cobra boiuna. Com o tempo, deu à luz a 2 crianças gêmeas, com aparência de cobra. O menino era Honorato e a menina Maria Caninana. A mãe jogou-os no rio com horror de sua aparência medonha. Honorato tinha um coração bom e sempre visitava sua mãe, mas sua irmã tinha muito rancor e jamais a visitava. Maria estava sempre aterrorizando pessoas e naufragando embarcações, enquanto seu irmão não gostava dessas suas ações. Um dia, cansado dos atos de sua irmã, decide matá-la e assim o faz. Agora ele, só no mundo, tinha um problema ainda. Nas noites de lua cheia, Honorato conseguia assumir a forma humana e caminhar pela terra. Mas isso era temporário e para se quebrar o encanto definitivamente e ele permanecer na forma humana para sempre, alguém deveria feri-lo na cabeça, além de colocar leite em sua boca enorme. Mas isso deveria ser feito enquanto ele estava em sua forma monstruosa, e quando ele assim estava, ninguém permanecia perto. Até que um dia um bravo soldado o libertou da maldição, e ele pôde voltar para a terra e para sua família. Há ainda uma outra versão.
Ela fala sobre uma mulher muito má que costumava matar e devorar crianças, até que chegou um dia em que os membros da sua tribo, indignados, a jogaram no rio, mas ela não morreu. Acabou sendo salva por um demônio conhecido como Ahangá. Eles se casaram e seu filho nasceu e logo foi transformado em cobra por seu pai, para que pudesse ficar com eles no rio. Esse filho foi crescendo até o ponto de não haver mais peixes no rio para o alimentar, então começou a devorar as pessoas. Dizem que quando essa entidade fica velha, ela abandona os rios e iria morar em terra. Lá teria a ajuda de uma centopeia de 5 metros de comprimento para que conseguisse comida. O capelobo geralmente é relatado no norte da área amazônica brasileira, principalmente nos estados do Pará e Maranhão. Ele possui 2 aparências distintas relatadas. A primeira delas descreve um animal que se parece com uma anta, porém bem maior, mais rápida e apresentando um focinho mais parecido com o de um cão ou porco. A outra versão lembra mais um híbrido humano e animal, com um corpo humano muito forte e focinho de tamanduá-bandeira, de cachorro ou de anta, dependendo de quem conta a história. Além disso, ainda possui patas redondas e muitos pelos espalhados pelo corpo. Esse animal costuma ser extremamente ativo à noite, rondando casas e acampamentos no meio da floresta, além de fazendas e sítios que se localizem próximos à fronteira com a mata amazônica. Nesses locais, em algumas regiões, se diz ser possível ouvir os gritos aterrorizantes que essa criatura emite quando se locomove pela floresta. Essa criatura se alimenta de filhotes de animais de estimação, das casas e habitações humanas, e além disso se diz que caçam humanos e outros animais de grande porte e quebram o crânio desses, comendo em seguida seus cérebros e bebendo seu sangue. O capelobo costuma habitar áreas de mata que sejam próximas a rios e também áreas de várzeas. Corre por essas regiões em alta velocidade, usando seu corpo adaptado para essas regiões e esse tipo de terreno. Nesses locais também, muitas vezes, caçadores desafortunados entram em contato com essa criatura, acabando mortos. Além de toda essa força e adaptação para a caça e o domínio das matas, o capelobo também é quase imortal. Se diz que o único jeito de derrotá-lo é com o ferimento ou tiro na região do umbigo. Muitas vezes o capelobo, até pelo seu nome, é comparado ao lobisomem, como se fosse o lobisomem da região amazônica. Seu nome é Capeta Multiplicador. O Capeta Multiplicador é uma entidade popular na região norte do Brasil, principalmente onde hoje é o Amapá e o Pará. Se diz que é um homem que fez um pacto com um demônio que possui a peculiar capacidade de multiplicar todas as ações feitas por ele por 1000. A história é a seguinte: existia em algum lugar do Brasil um homem chamado Seu Osório. Ele era um homem triste e descontente com a vida, pois queria ter uma casa bonita, mais conforto para a família e comprar roupas novas, além de nunca ter que passar fome. As suas terras eram ruins. O milho nascia em larga escala, mas apodrecia facilmente. Tudo que plantava só servia para alimentar os porcos, e isso ao pouco fez com que a miséria tomasse conta da casa. Osório rezava todos os dias, pois era um católico devoto e não perdia uma missa aos domingos. Mantinha ainda viva a esperança de um dia prosperar e atingir seus objetivos. Mas um dia algo diferente aconteceu na fazenda do seu Osório. Um homem negro apareceu em sua casa pedindo por comida e hospedagem por uma noite. Sendo o homem bom que era, mesmo com a situação de miséria em que se encontrava, Osório lhe deu carne seca e um local para que dormisse. Então, pela manhã, antes de ir embora, o homem surpreendeu-se com o milharal fracassado de Osório. Ele disse:
que arasse a terra e, quando ela estivesse pronta, plantasse somente um pé de milho e esperasse o resultado. Osório, guiado pelo desespero, agiu daquela forma e, quando cavou o primeiro buraco para plantar, outros milhares de buracos apareceram do nada. Quando semeou um buraco, também milhares de sementes apareceram ao seu redor. Foi nesse momento que o agricultor percebeu que o homem com quem havia falado não era ninguém senão o próprio diabo, que mandava pequenos diabinhos multiplicarem por 1000 qualquer atividade do agricultor. O próximo passo foi cercar o milharal, que foi muito fácil, assim como colher os grãos. O agricultor ficou rico e conseguiu todo o conforto que sempre quis. Mas um dia toda essa situação perfeita na vida de Osório estaria destinada a ter uma mudança brusca. A esposa dele engravidou e, para comemorar, organizou-se uma festa. Nesse dia ela foi até o milharal buscar um milho, e como esses ainda estavam verdes, ela quebrou uma das espigas, mas teve uma surpresa monumental quando percebeu que ao seu redor todo o milharal também se quebrou. Ela então, desesperada, foi contar para o marido. Seu Osório, com muita raiva, deu um tapa no rosto de sua esposa. Imediatamente o tapa dado foi multiplicado por 1000 pelos diabinhos, e ela caiu morta nos braços dele. Ele se amaldiçoou por ter sido responsável pela morte da mulher e pelo trato diabólico que fez. Seu Osório, desesperado, tentou recompor-se batendo com a cabeça em uma estaca de plantação. Mas com o pacto ainda vigente, os diabinhos imediatamente entraram em ação e mataram-no com 1000 pancadas na cabeça. Esse foi o fim do seu Osório e a primeira e até agora a única aparição conhecida do capeta multiplicador. Seu nome é Mapinguari. O Mapinguari é conhecido como o mais popular dos monstros da Amazônia, sendo muito famoso nos estados do Pará, Amazonas e Acre. Além dos indígenas, que descrevem essa criatura há muitas centenas de anos, caçadores e trabalhadores o citam como um verdadeiro demônio do mal, que mata a todos que encontra, sempre matando esses para comer. O Mapinguari é descrito como um macaco gigante, maior do que um humano, com cerca de 2 metros de altura. Esse ser é relatado com cabelos longos e negros espalhados por todo o corpo, embora também seja relatado com pelos vermelhos. Possui mãos compridas, com garras, e se diz que somente é vulnerável no umbigo, com o resto do corpo sendo invulnerável por causa de seus pelos longos. Se diz que ele possui somente um olho centralizado no rosto, como um ciclope. A principal característica dessa criatura é uma boca gigantesca que vai do nariz até o estômago, e essa boca está sempre suja de sangue. Além de todas essas características, possui também, às vezes, pés com cascos invertidos, semelhantes ao do curupira. Se diz que esse ser costuma caçar durante o dia e dormir durante a noite. O perigo de encontrá-lo é sempre de dia, na penumbra das densas florestas amazônicas. Quando ele caça uma pessoa, ele não é de forma alguma silencioso, muito pelo contrário. Ele vem berrando alto, com berros curtos, altos, que atordoam a todos que os ouvem. Além disso, avança pela mata, derrubando árvores e quebrando galhos, deixando um enorme rastro de destruição. Aqueles que escutam seus gritos, mesmo de longe, geralmente fogem imediatamente. Indígenas da região amazônica dizem que o Mapinguari seria o antigo rei da região, sendo um terrível inimigo do homem, e que devoraria às vezes somente a cabeça desses. Mas isso não se aplica a todos os casos, pois algumas versões das histórias dizem que eles devorariam todas as partes dos seres humanos,
Dizem que quando ele apanha um caçador, coloca-o embaixo do seu grande braço e então mergulha a cabeça desse na imensa abertura da boca. E então ele começa a comer a vítima aos poucos, arrancando a carne dela em largos pedaços. Se diz que esse ser somente anda de dia, especialmente nos domingos ou durante as tardes, perto do anoitecer. Além disso, costuma também ser comum nos dias santos, e o caçador que for encontrado caçando durante esses dias seria um homem morto, pois acabaria sendo triturado pelos dentes afiadíssimos do Mapinguari. Uma história muito antiga fala sobre 2 serrilheiros. Um deles gostava muito de caçar todos os dias, até mesmo aos domingos e dias santos. Um dia seu companheiro, que não gostava de caçar, decidiu ir com ele. Momentos depois, quando já estavam na mata, se perderam um do outro. Então o seringueiro que não caçava ouviu berros medonhos e subiu depressa numa árvore, apavorado, e ficou lá em cima, somente observando e ouvindo atentamente. Os berros foram se aproximando cada vez mais, e então ele viu um Mapinguari, um macacão muito peludo, trazendo debaixo do braço o seu amigo, morto, desmembrado, gotejando sangue. O monstro, com garras afiadíssimas, arrancava pedaços do corpo do homem e metia-os na boca. Ele viu o monstro engolir a cabeça, os braços, as pernas, as vísceras e o tronco do caçador. Seu nome é Boto Cor-de-Rosa. A lenda do Boto Cor-de-Rosa é muito famosa no norte do Brasil, na área amazônica. Lá se diz que existe um boto que se transforma em um homem belo, sedutor e conquistador. Então, sob essa forma humana, ele sai procurando por mulheres para seduzir e depois engravidar. Dizem que esse homem boto, além de ser muito bonito, possuiria uma boa conversa e ainda seria muito galanteador. Por último, ainda teria uma grande habilidade na arte de dançar. Estaria sempre usando roupas e sapatos brancos, além de um chapéu cobrindo a cabeça. Se diz que o chapéu é essencial para o disfarce, pois a transformação não é completa, e no topo da cabeça estariam as narinas do boto. Existem algumas versões para a lenda. Em algumas, o boto se transforma em homem durante qualquer festa que ocorrer nas comunidades das beiras dos rios amazônicos. Já em outras versões, ele não seria tão presente, só se transformando durante a lua cheia do mês de junho, durante as festividades de Santo Antônio, São João e São Pedro. Quando ele assume a sua forma humana, desse homem belo e sedutor, tenta entrar nas comunidades ribeirinhas atrás de mulheres para seduzir. Algumas versões dizem que ele procura a mulher mais bonita da festa. Outras dizem que ele procura uma mulher que seja virgem. De qualquer forma, depois de escolher o alvo, parte para seduzi-la com suas habilidades. Quando consegue, leva-a para o fundo do rio ou mesmo para a beira do rio. Depois de engravidadas, essas mulheres são abandonadas pelo boto, que retorna para o fundo do rio em sua forma animal. Dessa forma, o filho nascerá sem pai. Se diz que esse ser é muito temido até hoje na área amazônica. Inclusive, quando um homem desconhecido aparece em uma festa usando um chapéu, logo na entrada pede-se para que ele tire o seu chapéu, para que se tenha certeza de que é realmente um humano, e não o boto disfarçado. Além disso, até hoje nesses locais, quando uma criança nasce sem pai, ele é chamado de filho ou filha do boto que habita. Seu nome é Yara. A Yara, também conhecida como Mãe das Águas, é uma linda sereia que se diz habitar nas águas do rio Amazonas. Seu nome pode ser traduzido por aquela que habita nas águas. Essa criatura seria metade mulher e metade peixe, com pele morena, cabelos longos e negros e olhos lindos e castanhos, que seduzem qualquer um que os olham.
Ela habita nesse grande rio, sempre conquistando e matando homens. Se diz que a Yara costuma tomar banho de sol na beira do rio Amazonas, e enquanto faz isso canta uma canção linda e irresistível, com sua voz doce. Ali ela pode ser vista sob as pedras, penteando seus lindos cabelos e se admirando no reflexo das águas. Qualquer homem que ouça a canção ou mesmo veja a beleza da Yara não conseguirá resistir aos seus encantos e perderá o controle sobre si mesmo. Então pulará dentro do rio, e no final esse mesmo ser o levará para as profundezas. Dizem também que ela tem o poder de cegar qualquer um que sequer admire a sua beleza. E depois disso, ela leva-os para o fundo do rio. Se algum homem conseguir de alguma forma escapar dos encantos dela e não se atirar nas águas, ele acabará por enlouquecer e somente um pajé poderá então curá-lo. Além disso, há quem diga que ela é responsável por causar ondas fortes no rio Amazonas e seus afluentes, que poderiam chegar às vezes até 6 metros de altura. As lendas para as origens dela dizem que antigamente seria uma índia guerreira, que era a melhor e mais valente de sua tribo. Ela era filha do pajé da tribo e era sempre muito elogiada por ele, a ponto de seus irmãos terem muita inveja. Uma noite eles se juntaram e tentaram matá-la enquanto ela dormia, mas Yara tinha uma audição fora do comum e conseguiu escutá-los. Conseguiu se defender e acabou por matar a todos eles. Com medo da fúria de seu pai, ela se desesperou e fugiu, mas acabou sendo encontrada logo depois por seu pai e punida. Como punição para seus atos, ela foi jogada no fundo do rio, entre os rios Negro e Solimões. Mas dizem que ela não morreu. Os peixes que ali habitavam a salvaram e a transformaram em uma sereia. Hoje se diz que os indígenas da região têm tanto medo dela que evitam sequer passar perto de lagos e rios no final da tarde.